Boa noite, irmãos. É com muita alegria ter-vos aqui para mais um Encontro dos Homens. Meu desejo é que Deus possa falar ao seu coração e que você saia edificado aqui através do cântico, através da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ter um tema bastante relevante e eu o considero como um tema universal que vai falar sobre o amor ao próximo, né? E que nós possamos nessa noite ser impactado com a sua palavra. Meu desejo também é que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso preletor dessa noite, que irá dirigir a mensagem, o Júnior, e também o louvor, que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Com certeza Deus já tem abençoado durante a semana, Deus já tem falado ao seu coração, e é essa mensagem que Ele vai trazer nesta noite, né? Que Deus possa abençoar. E o tema dessa noite da nossa meditação é: em tempos difíceis que o amor cresça e promova a cura. Um tema bastante importante, principalmente nessa época que estamos vivendo. E eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá num texto bastante conhecido bastante, mas muitas vezes, irmão, nós não praticamos. É um texto, um dos capítulo mais bonito do livro de Coríntios, 1 Coríntios, que é o capítulo 13, que fala desse amor. E ali ele vai mostrar o que o amor é, o que o amor não é, o que o amor faz e o que o amor não faz. E esse amor não existia na igreja de Coríntios. A gente vê ali no começo divisões, né? Partidarismo, facções, irmão levando um ao tribunal, né? E aquela divisão dentro da igreja: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Os mais espirituais que dizer assim: eu sou de Jesus Cristo, não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, mas sou de Jesus Cristo. A gente vê que um culto ali, né, direcionado à personalidade humana, e nosso culto tem que ser direcionado ao Senhor Jesus Cristo, à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e não a homens, por mais talentosos que eles sejam, né? Com mais dons que Deus dá, nosso foco tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. Aí Paulo vai tirar essa visão de personalidade no homem, né? E para que a igreja de Corinto colocasse em Deus. E aqui ele vai falar uma das principais derrotas da igreja de Corinto, a pior igreja do Novo Testamento. E a gente vê que ele não tinha amor um com os outros, existia uma disputa, existia aqueles que queriam sobressair, né? Com aquela disputa com os dons mais cobiçados, que conhecimento, dom de cura, dom de línguas, interpretações. Tinha os dons que estavam no topo da pirâmide. E Paulo vai colocar, no capítulo 12, ele vai falar dos dons espirituais. E no 13 ele vai colocar que o amor, ele é superior, né? Ele é superior aos dons extraordinários. Ele vai mostrar que os dons são apenas para essa vida, e que o amor de Deus, ele será um amor triunfante, né? Após a vinda de Jesus Cristo, ele será transcendente, né? Ele passa a história, e ele também ele é eterno, ele vai continuar conosco em toda a eternidade. Ele vai falar que o amor é superior aos dons. E eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias lá em 1 Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então Paulo está colocando nesses 3 versículos aqui coisas impossíveis, né? Coisas impossíveis de fazer, coisas assim, realmente que na capacidade humana seria impossível. Então ele está se esforçando, né? Colocando essas questões aqui, difícil, né? Quase que impossível de um ser humano praticar. Por exemplo, ele começa aqui: ainda que eu fale as línguas dos homens
E dos anjos, alguém sabe qual é a língua dos anjos? Eu praticamente não sei, né? Então ele coloca coisas impossíveis aqui, coisas quase que nós, como ser humano, incapaz de fazer para demonstrar essa questão da importância do amor. Né? E como nós podemos praticar esse amor? Vamos lá, no 1 João, um versículo bem prático, né? Eu falei que esse texto muitas vezes é bastante conhecido, né? Como está em mim, mas muitas vezes não colocamos esse capítulo, esses versículos no dia a dia das nossas vidas. E como podemos colocar? A palavra de Deus aqui tem a resposta. Vamos lá em João, 1 João, capítulo 3, de 15 a 18. João fala o seguinte: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, irmão, cada um de nós, como igreja, individualmente também, nós temos que nos exercitar no amor, né? E como podemos saber que esse amor de Deus habita em nós quando nós amamos o nosso irmão, quando nós socorremos o nosso irmão nas suas necessidades, seja elas quais forem, de necessidade emocional, necessidade de pão, de alimento, necessidade de uma conta de luz para pagar, necessidade de orar junto com aqueles que estão procurando uma recolocação no mercado, principalmente aqueles que têm família, né, os compromissos, as contas para pagar. É um amor prático, né, que nós possamos assim fazer. E que nessa noite essa mensagem venha nos despertar cada vez mais e para que possamos nos exercitar, né, nosso coração, como diz a palavra, é egoísta, né, pensamos muito em nós mesmos, né, no eu, para depois pensar no próximo, né? Que possamos estar equilibrando, né, essa situação daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, né, que a gente possa compartilhar também com aqueles que estão realmente necessitando. Tá bom? Vamos orar nesse instante, que Deus possa abençoar a nossa programação. Seja bem-vindo, se identifique onde você esteja nesse momento, de que igreja, cidade, onde você congrega. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse encontro de homens, que possamos, Senhor, no próximo encontro, no mês de maio, estar, Senhor, se não houver nenhuma mudança por parte do governo, estarmos com o nosso culto presencial e ali estarmos junto nos nossos irmãos. Abençoe, Senhor, nessa noite, abençoe o Júnior para que possa ministrar a Tua palavra, Deus, e que venha, Senhor, edificar nas nossas vidas. Um tema tão importante, muitas vezes falamos muito sobre amor, Pai, e que cada um faça uma reflexão dentro de si, baseado nos Teus ensinamentos, no alimento que é a Tua palavra, e que possamos, ó Deus, fazer essa vontade do Senhor, como diz os evangelhos, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, Pai. Que isso seja uma realidade na vida, nas nossas vidas, ó Deus, na vida da Tua igreja, ó Deus, que possamos agradar ao Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo. É um prazer estar aqui com os irmãos e poder participar dessa forma, né? A gente sabe que quem ministra em nossos corações, quem nos fala é o próprio Deus, é o Espírito Santo, é a sua palavra, e isso é o suficiente, não é mesmo? Então quero agradecer a Deus por esse momento e pedir a graça dele por nós agora, tá bem? Pai, eu te louvo, te agradeço pelo teu amor, pela tua bondade para conosco. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas. Obrigado pelo seu amor que não falha e que nos ajuda, Pai, a viver dia após dia, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoe essa noite. Fala, Pai.
fala no meu, no coração dos meus irmãos, dos meus amigos. Que a sua graça nos alcance em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém? Vamos lá então? Eu quero cantar um louvor que é bem conhecido. Aliás, eu quase sempre toco ele por conta da letra. Eu acho que ela é bem legal, bem importante para a gente fazer uma reflexão. Tá bom? Vamos lá então? Tendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala de Jesus. Que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo que há. Glória de Deus, luz nas alturas, tudo sustento em Jesus. Dai glória a Cristo, que limpa os pecados. Dai glória a Cristo, que reina com Deus. Dai glória a Cristo, que limpa os pecados. Dai glória a Cristo, que reina com Deus. Amém. Graças a Deus. Esse momento de tanta dificuldade, né? Tanta família sentindo aí a dor por conta de mortes, né? Tanta gente adquirindo Covid por conta disso sofrendo, né? O país com a economia ruim, né? Muita gente perdendo o emprego, tendo dificuldade até para se alimentar, não é mesmo? E eu acho que nesses momentos, às vezes, parece que a gente está tão sozinho que só os braços de Deus mesmo, só achamos consolo na graça e no amor de Deus, não é mesmo? Então acho que vale a pena a gente buscar esse Deus, o consolo nele, com paciência, porque Ele vai nos socorrer. Ele vai cuidar de nós, não é mesmo? Eu queria cantar uma música, eu acho que ela é bem conhecida. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando sobre mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Em Cristo a gente pode descansar, confiando firmes na confiança, perseverando que o seu consolo é verdadeiro. E a gente pode sentir e pode ter essa experiência, não é mesmo? O nosso tema, né, como os irmãos já sabem, em tempos de crise, que o amor cresça e o amor promova a cura. Então que o amor cresça e promova a cura, né, em tempos de crise. E tem uma história linda de amor que os irmãos vão lembrar, que é do amor de um pai para com o filho, né, que mesmo em estados terríveis o recebe de braços abertos, né? Essa música é do Logos, e os irmãos vão lembrar e acompanhem na reflexão, acompanhem no cantar a música, tá bem? Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão aqui, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. Um coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei viam muito filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhe dê a mão e mostre
caminho para um renascer, no novo proceder, com a mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, a belo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, a novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Filho pródigo é lindo, né? Te lembrar desse amor de Deus, que é capaz de nós, num estado terrível, Ele nos abraça, Ele nos recebe com amor, nos restaura e nos cura, não é mesmo? E dá até coisas que não merecemos, amigos, né? Nos trata muito bem, nos coloca de novo na família, nos integra, não é mesmo? Vamos lá então, irmãos? Então agora eu queria já direto ainda, continuar. Deixa eu só desligar aquele computador ali. Então vamos lá agora para a mensagem, para a reflexão, aquilo que Deus nos move a ser, nos move a fazer, a vivermos aqui, quando estivermos aqui como cristãos, né? Como pessoas que receberam a Ele, né? Então eu queria entender um pouquinho da palavra de Deus e que isso sirva para nós, né? Tanto para mim quanto para os irmãos. Somos todos iguais diante da palavra de Deus, né? Todos nós estamos sob ela, e ela que nos instrui, que nos direciona, né? Que nos repreende, que nos consola, não é mesmo? E cada um a recebe de acordo com aquilo que Deus tem a nos dizer. Vamos orar então, pedir graça de Deus esse momento. Pai, eu te louvo, ó Deus, pela Tua palavra, eu te engrandeço pela Tua palavra. Ela não é minha, ela não é de homem, mas ela é Tua, Pai. E é somente ela, Pai, que é capaz de entrar em nossos corações e nos transformar, nos levar a viver a Tua vontade, Deus. Então nos ajude, Deus, a viver para o Senhor, nos ajude a compreendê-la de forma que isso transforme as nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Amém. Irmãos, olha só. Em tempos de crise, que o amor cresça e promova a cura, né? Então, essa é mais uma parte da conclusão daquilo que a gente tem de hoje como mensagem, como pregação. Mas eu queria de verdade que os irmãos recebessem essa palavra, estivessem de corações abertos para ouvir a voz de Deus e para que Deus transforme os irmãos. Então permita isso, pede para que a palavra entre e transforme os irmãos, né? Eu estou o tempo todo pedindo isso para mim, pedindo que Cristo, que Deus venha fazer isso, tá bem? Então em tempo de crise, que o amor cresça e promova a cura. O amor é algo sensacional na vida cristã. Aliás, eu diria que o amor, ela é característica principal, ou uma das principais, mas o amor é uma coisa que deve estar entrelaçado entre nós cristãos, né? É que deve ser evidente na igreja de Cristo.
o amor ele deve ser uma demonstração, deve ser transparente para aqueles que não conhecem a Cristo, para aqueles que não conhecem a Deus, né? Então o amor, ele é uma característica fundamental, importantíssima. Sem o amor, nós não somos nada. Aliás, sem o amor de Deus, nós não receberíamos a Cristo, né? Então o amor é algo que deve estar ali presente na igreja, presente na família de um cristão, na vida de um cristão, na vida de um homem exercendo o cargo de liderança na igreja, ou sem exercer cargo, mas que o amor ele seja transparente, seja uma característica evidente entre nós. Que o amor ele seja pressuposto para as nossas decisões, né? Que o amor ele seja o princípio de tudo que a gente faz. O amor é algo fundamental, né? O amor é algo que tem que estar sem sombra de dúvidas, ele deve ser transparecido entre nós, através da sua igreja, através da sua família, através de você, homem, né? Ou mulher, né, ou criança, ou jovem, né? Qualquer que seja o amor, ele tem que ser visto através de nós. E aí eu queria falar do amor, desse amor que é capaz de transformar e que é capaz de nos promover cura, né? E que também é capaz de crescer, né, aumentar. Aliás, nós estamos em um processo, né? É uma das coisas que eu quero falar aqui. Nós estamos em um processo. Ninguém é perfeito, então o amor ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, ele vai sendo desenvolvido em nós, não é mesmo? Então, lá em Marcos 12, né, a gente vai ler a partir do versículo 28, fala assim, ó, e vindo um dos escribas, ouvindo os discutirem, perceberam que lhe havia respondido bem algumas perguntas. E aí um escriba e um fariseu lhe perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então um escriba perguntou para Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus, agora no versículo 29, responde. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, que é: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, e com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a ti mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, lhe disse: tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem depois disso ousou fazer-lhe alguma outra pergunta. É interessante, né? Porque os escribas, a gente vê no contexto aqui desse capítulo de Marcos, que os escribas e os fariseus, eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito, né? Então eles começavam a lançar um monte de perguntas, né? Aliás, ele via que Jesus fazia algumas coisas que aparentemente era contra a lei, né? Como, por exemplo, curar no sábado, né? E aí tudo isso espantava eles. E eles ficavam, né, perplexos, porque, né, Jesus, que fala que é vir de Deus, está fazendo essas coisas, né? Então, é interessante porque a gente vê um contexto de que os escribas fazendo várias perguntas para Jesus, querendo questionar, querendo pegar ele de alguma forma já para, né, enfim, mandá-lo para a prisão ou coisa do tipo. E aí Jesus, né, tá lidando com todas essas perguntas e tá respondendo sabiamente, não de acordo com o que eles queriam ouvir, mas de acordo com a verdade, com aquilo que ele sabia que era a verdade, né? Aliás, ele era a verdade, né?
E Jesus, agora interrogado a respeito dos mandamentos, Jesus responde quais são os dois, né, mais importantes dos mandamentos. É interessante, irmãos, e é justamente isso que eu queria que nós pensássemos aqui, é que Jesus ele menciona o amor. O amor como uma ação, uma atitude mais importante de todos os mandamentos, né? Então quando a gente pega os mandamentos, a gente vê lá uma série de coisas, não faz isso, não faz aquilo, e etc, etc. E Jesus ele resume falando que esses são os dois, os mais importantes dos mandamentos, né? E aí ele menciona que é o amor. O amor é o mais importante. O amor a Deus. Então, uma vez que você reconhece que Deus ele é o único, você o amará com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma. Amarás ao Senhor teu Deus. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então você consegue perceber aí Jesus dizendo que o amor é algo fundamental entre nós? Você percebe aí a importância que tem o amor entre nós? Tanto o amor para com Deus, quanto o amor para com o próximo. E ambos são importantes, aliás, os mais importantes. Então, não adianta a gente fixar num, falar, amar a Deus é mais importante, e o próximo, por exemplo, a gente odeia, a gente, enfim, só causa mal, a gente não tem nenhuma ação que venha transparecer o amor. Então você percebe como o amor ele é valiosíssimo e ele é uma característica importante para a igreja, uma característica importante para todo aquele que quer mostrar Deus, para todo aquele que entendeu que existe um Deus e que esse Deus deve ser seguido e que esse Deus deve ser amado. Você percebe a importância do amor? Conseguiu entender, ver nesse texto aqui o quanto o amor ele é importante? Calma lá, a gente vai ver mais ainda. Lá em Mateus 24, né? Vamos lá, vamos abrir Mateus 24, versículo 12. Então, olha só que interessante, amor. Olha só que interessante, irmãos. Jesus, ele está falando aqui do final dos tempos, né? Dos princípios das dores, né? E aí, Jesus ele está mencionando aqui as coisas que aconteceriam no final dos tempos, que era o quê? Falsos profetas, né? Falsos líderes, gente que está disposto a ouvir só aquilo que te agrada e vai seguir líderes que falam aquilo que te agrada, né? Então isso são características do final dos tempos. Aí olha o que ele fala no versículo, no capítulo 12. Perdão, irmãos, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 12. Vamos lá. Então Jesus ele fala assim, ó, olha só, a partir do versículo 11, tá? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha para todas as nações, então virá o fim. No versículo 10 ainda ele fala assim, ó, então muitos se ofenderão, se trairão uns aos outros, se odiarão uns aos outros, né? Surgirão falsos profetas. E aí no 12 ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então percebe que o esfriamento do amor é um sinal de que o Cristo, o Deus, irá voltar, né? Aliás, a gente vê isso facilmente, né? Nos dias de hoje. Mas o interessante, irmãos, o que eu quero que os irmãos entendam aqui é o quanto o amor ele é importante ser vivido por nós e o quanto o amor a gente deve cultivá-lo de forma que ele venha crescer, de forma que ele venha se manter em meio a tanta dificuldade para promover curas, para promover transformações, não é mesmo? Então, o amor, ele vai esfriar, Jesus já profetizou isso, isso vai acontecer. Mas a nossa responsabilidade fazer com que o amor ele seja evidente entre nós. O amor ele seja uma expressão
básica, fundamental, nossa, nós que somos da igreja, a igreja, né, em conjunto, reunidos, dos irmãos, né, se relacionando com filho, com esposa, com amigos. O amor, ele deve ser uma característica evidente, e a gente tem que lutar para que ao invés dele se esfriar, ele venha crescer. Por quê? Porque o amor, ele é capaz de causar e de fazer grandes coisas nas vidas, né? E de causar cura, promover curas, né? Então, da mesma forma, por exemplo, Deus, né, simboliza ali o filho pródigo sendo recebido com amor, e o amor promoveu cura naquele jovem, né, que havia abandonado o próprio pai. Então, irmãos, observe que o amor, ele é algo que tem que ser a característica nossa. Nós devemos viver o amor, devemos demonstrar o amor. E isso não pode fugir da nossa mente. Isso não pode fugir dos nossos princípios, dos nossos valores, né? A igreja pode ter o alvo, querer fazer o teu objetivo, mas o amor, ele tem que ser evidente naquilo que a gente é, naquilo que a gente tem, naquilo que a gente faz, nos nossos cultos, né, nas nossas pregações, no nosso dia a dia se relacionar. O amor, ele tem que ser evidente. Isso é uma característica que deve brilhar através de nós, não é mesmo? Então o amor, em meio a tantas coisas ruins, será atingido. E nós temos a missão de mantê-lo como característica forte nossa, da igreja, o amor. O amor deve ser evidente em nós. Então, irmão, a gente consegue perceber a importância do amor entre nós? Você consegue analisar isso? O quanto o amor, ele é importante entre nós, e isso é uma característica nossa. Tem que ser uma característica nossa da igreja. Observe que o amor, ele é tão importante que... Por que Deus mandou o seu filho para morrer por nós? Porque ele amou o mundo de tal maneira. E aí ele deu o seu filho como sacrifício para nos salvar. Então você consegue perceber o quanto o amor, ele é valiosíssimo, e a gente deve fazer de tudo para cultivar, para manter ele entre nós, ou aonde quer que eu esteja, aonde quer que você esteja. O amor, ele deve ser cultivado, deve ser princípio nas decisões, naquilo que a gente faz. Você consegue perceber como o amor é importante? E agora a gente vê Jesus falando que os dois mandamentos mais importantes é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então a gente fixa isso. Agora, nesse primeiro momento, a gente identifica o quanto o amor, ele é valioso para a igreja. E agora, vamos pensar nesse momento tão ruim que a gente vive, irmãos, essa dificuldade na economia, na política, enfim, na saúde. O quanto o amor, ele pode promover cura e pode restaurar lar, pode restaurar a família, pode restaurar corações. Então a gente não pode perder essa característica forte, que é o amor. O amor tem que ser evidente em nós, tá bem? Então a gente entende isso agora nesse momento, e a gente volta para o texto para compreender um pouquinho aquilo que Deus está falando agora para a gente na prática, o que é o amor, né? Então, observa que aqui no versículo... Eu quero começar no final esse texto, né, de leitura, que é lá no versículo 34, que fala assim: Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: tu não está longe do reino de Deus. Então, o escriba fez uma pergunta para Jesus, né, dizendo... sobre o mandamento. Aí Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, e com toda a sua mente, com toda a sua força. Este é o primeiro. O segundo, semelhante a esse: amarás ao próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento do que estes. Jesus responde. Aí o fariseu fala assim: pô, Jesus, você respondeu exatamente o que é verdade. E aí Jesus, por identificar que o fariseu compreendeu o que era o amor, Jesus fala: você não está longe do reino de Deus. Então observa que quando a gente tem uma compreensão verdadeira
do que aquilo que Cristo quer que a gente viva, o amor, a gente está tendo uma compreensão dentro do reino de Deus. E Jesus ele fala que quem compreende isso está no reino de Deus, está perto do reino de Deus, mas tem que ter essa compreensão do amor. Então a gente percebe o quanto o amor ele é importante como característica nossa, da igreja, minha e sua, não é mesmo? Até o fariseu aqui, por compreender que Jesus falou e identificar o amor de fato como importante, Jesus fala, ó, como compreendeste, não está longe do reino de Deus. E aí eu quero voltar agora lá para o versículo 30, né? Onde o fariseu, Jesus, ele responde, o fariseu, melhor, no versículo 29, né? Jesus ele fala assim, o primeiro de todo o mandamento ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Deus absolutamente é o único Senhor. Ele é o único Deus. Não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus além dele. É o único, absolutamente único Deus, né? Então esse reconhecimento de que Deus ele é o único, né? É um reconhecimento que a gente pode expressar com palavras, com pensamentos, com escritas, né? A verdade é que a gente pode revelar isso, né? E aí, Jesus fala que só há um único Deus, a gente precisa compreender isso, né? Esse faz parte do mandamento. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Então observe, irmãos, que junto com reconhecer de que há um Deus, né? Então qualquer pessoa. Então os jovens, eles normalmente eram proibidos de pensar, né? Tem até um livro do... eu esqueci o nome do autor, mas fala... que nos motivando a pensar sobre as coisas de Deus, né? Nos motivando a pensar sobre a fé que a gente vive. E através desse pensamento expressar o nosso amor e a nossa fé por Deus, né? Então, irmãos, a gente vê em determinados contextos, às vezes o pensamento sendo proibido, né? E a motivação aqui de Deus é que a gente deve amá-lo com a nossa mente. Quando a gente pensa em amar Deus com a nossa mente, não é sendo manipulado às vezes, ou querendo enganar que a gente deve viver para Ele e não viver, não. É a gente de fato raciocinar e entender a importância que Ele tem e o quanto Ele é o amor da nossa vida. O quanto Ele é importante para nós. É por isso que lá em Romanos diz que o nosso culto ele deve ser racional, né? Quando a gente pensa em um culto racional, em um culto que pensa, né? Que tem a capacidade de entender as coisas, tem a capacidade de compreender, de chegar em uma conclusão. Por quê? Porque de fato Deus ele é Deus. Embora a gente lute com vários conceitos, né, de pessoas ou de instituições que às vezes não querem acreditar em Deus, irmãos, é possível através da nossa mente compreendermos Deus e amarmos a Deus. E eu queria que os irmãos entendessem que esse versículo 30, ele fala de uma integralidade, né, do amor para com Deus. Né? Então é de modo integral, né? O amor ele é uma prática, deve ser uma prática praticado o amor em relação a Deus e ele é de modo integral, é com a sua mente, é com a sua força, é de toda a sua alma, né? De todo o seu coração. É interessante porque quando a gente pensa em quem é Deus e a gente busca Deus, esse pensamento é capaz de entrar agora em nossos corações e nos fazer viver quem é Deus. É por isso que a mente, a compreensão, né, não a manipulação, né, a imposição, mas a compreensão verdadeira de
quem é Deus e a importância que Ele tem para nós deve ser racional para a gente poder exercer a nossa força, as nossas atividades em prol e amando a Deus, né? E na verdade é só assim que a gente de fato, de verdade, vai conseguir amar a Deus, né? Atingindo essa integralidade, né? De modo que a gente pensa, a gente compreenda diante desse pensamento, que às vezes ele pode ser até conflitante, a gente vai encontrar ali a verdade sobre Deus e vai poder amá-lo, porque isso vai invadir o nosso coração e vai, através da nossa força, ser vivido, né? E quando a gente pensa, por exemplo, no próprio Abacuque, né, que em um momento de crise questionou e blá, 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 e questionava Deus, e aí nesse momento de crise, de questionamento, ele compreende quem é Deus e aí ele termina o texto usando a sua força, né? E é interessante porque aí a gente vê Abacuque de fato expressando a sua força em amar a Deus. Tanto é que ele fala: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, todavia eu adorarei. Você observa a manifestação aqui da força ao amor de Deus, né? A gente tem uma geração que às vezes está muito mais focado em ter os seus desejos atendidos e não quer expressar a sua força em amar a Deus, a sua perseverança em amar a Deus. Por quê? Porque ainda não brotou lá na mente. Aí o amor não veio do pensamento, não veio da mente, não invadiu o coração, para que aí ele pudesse ter força para manifestar que ele ama a Deus. Foi o que aconteceu com Abacuque, né? Questionou a Deus diante de dificuldade, querendo desistir, querendo deixar tudo. E depois ele conclui, isso invade o seu coração, invade a sua alma. E aí ele fala: com toda a minha força, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinde, eu te adorarei. Você consegue observar a força nisso? E aí a gente tem, por exemplo, muita gente que às vezes frequenta ambientes religiosos, igreja, né, o grupo, e não existe força em amar a Deus, né? As dificuldades aparecem, né? E não há manifestação da força em amar a Deus. Não que amar a Deus significa restringir em permanecer, por exemplo, em uma igreja ou exercer determinada atividade ou determinada função na igreja. Não, muito mais que isso é amar a Deus. Mas é interessante que a gente abandona algumas coisinhas às vezes, alguns relacionamentos, porque a gente não está tendo força no exercício de amar a Deus, né? Então, jovem que tocava violão, não toca mais, e agora de repente não desiste, abre mão de tudo, né? Ou aí quer trocar de igreja porque, né, ele, enfim, alguma coisa aconteceu que ele não gostou. Então a gente percebe o quanto falta força pra gente exercer esse amor a Deus, essa perseverança em amar a Deus. E a palavra aqui, o mandamento aqui de Deus é: amarás a Deus, né, sobre todas as coisas. Ele é o único. E amarás com sua mente, amarás com seu coração e com sua força, com sua alma, amarás a Deus, né? Então esse momento, por exemplo, terrível que a gente vive da economia, de Covid, irmãos, nós temos a oportunidade de manifestar e dizer: eu amarei a Deus em meio a tudo isso. Eu manifestarei o meu amor a Deus em meio a tudo isso, em meio à pandemia, em meio ao Covid, em meio à economia lá embaixo, em meio a essa bagunça política onde um quer ir para cada lado, um quer ensinar a odiar o outro. Eu amarei a Deus com toda a minha força e eu vou perseverar, eu vou manter esse amor a Deus, esse olhar a Deus. Não foi o que aconteceu com Sadraque e Abednego? Né? Em um momento ali, um ritual político, né, do período, né? Eles deveriam se ajoelhar, não se ajoelharam e foram para a fornalha dizendo que eles, ainda assim, iriam e continuariam somente adorando a Deus.
Não é verdade? E ainda que eles fossem queimados, eles se manteriam. Isso é força. Então, hoje, nós, homens de Deus, né, mulheres de Deus, jovens, adolescentes, nós devemos manifestar o amor de Deus através da nossa força, na nossa perseverança, na nossa fé, naquilo que acreditamos. Então esse é o mandamento e essa é a força que requer da gente em viver, em reconhecer que só há um Deus. É amar a Deus com toda a nossa mente, de todo o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força. É isso que diz aqui, não é? E aí a gente percebe a integralidade desse amor, né? Que é um amor que nos impacta a mente, coração, alma e força em amar a Deus, não é? E então, irmãos, se a gente não manter um olhar, né, de amar a Deus assim, a gente está impedindo que o amor a Deus reine através de nós, que ele seja manifesto através de nós, a gente cumprindo esses mandamentos. Na verdade, aí olha só o que fala no versículo 31. E o segundo, né? E o segundo semelhante a este, tu amarás o seu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Irmãos, o que eu acho sensacional aqui, extraordinário, é que o amor a Deus, ele é tão importante quanto amar o nosso próximo. Então, os dois, isso é manifesto aqui agora no segundo mandamento, né? Nos dois maiores mandamentos, né? Nesse resumo de viver o mandamento, que é você amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então, mais uma vez, a gente percebe que o amor, ele deve ser uma característica fundamental, uma característica vivida, uma característica manifesta da igreja ou de todo aquele que fala que ama a Deus. Inclusive agora com amor ao seu próximo, né? O próprio João menciona que se a gente diz que ama a Deus e odeia o irmão, odeia o próximo, nós não amamos a Deus. Por quê? Porque a compreensão desse amor de Deus, desse amor que eu devo ter a Deus, a compreensão do amor de Deus para comigo também, ele me move a amar o próximo. Ele me move a oferecer amor ao próximo. Mesmo que em algumas circunstâncias a gente não tenha, mas nós oferecemos esse amor. É uma coisa assim sobrenatural, irmão. Quando a gente fala de amar ao próximo, ainda mais nos tempos de crise, em tempos de dificuldade, né, em tempos em que, enfim, o conhecimento, a ciência, o entendimento, às vezes, em algumas situações, é muito mais importante do que esse exercício do amor, né, para com as pessoas. É difícil, mas é algo que deve ser a nossa característica, o amor ao próximo, o amor ao próximo. Sem o amor ao próximo, a gente não consegue atingir o objetivo e o mandamento de Deus, né? Então, o amor ao próximo, ele é posto como a mesma importância de amar a Deus. E sem amar a Deus, não tem como a gente amar o próximo. Então, amar a Deus e amar ao próximo são coisas semelhantes. São coisas que devem ser a característica da minha vida, a característica da sua vida. O amor, irmãos, ele é capaz de promover curas, de promover transformações, né? Eu me lembro algumas atitudes de alguns irmãos ao me ajudar em meio às dificuldades, o quanto aquela atitude, aquela intenção, ela foi capaz de gerar esperança dentro do meu coração, de gerar vontade de viver para Deus, né? E quantos outras pessoas, né? Se a gente pega aí a parábola do filho pródigo, né, por exemplo, o amor de Deus ali para com o filho
isso foi capaz de haver transformação na vida dele. Isso trouxe restauração na vida dele, né? Então o amor, ele deve ser algo característico em nosso meio, algo característico em minha vida e na sua vida. Sem o amor, nós não somos nada. Foi o entendimento do quanto Deus nos ama que nos fez se prostrar diante dele e nos render a ele, e agora podemos exercer o amor. Então quando a gente, por exemplo, pensa que Deus nos amou como nós somos, ou como nós éramos, o meu amor para com o próximo, ele tem que ser dessa forma. De que mesmo em meio à dificuldade, esse amor, ele deve ser vivido. E quando a gente fala em lar, em família, o amor ele deve ser algo que nos faça ter atitude para com os nossos filhos, para com a nossa esposa, né, para com nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos. O amor ele deve ser um ponto de partida para as nossas decisões. E mesmo Jesus dizendo que o amor esfriaria, e aliás ele no mesmo texto lá de Mateus 24, ele fala que ele abrevia o tempo, Deus abrevia o tempo para que muitos não se percam. E se percam por quê? Porque estavam abandonando o amor. Quando Deus ele manda a carta para a igreja lá em Apocalipse, ele fala, o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, é possível a gente ter uma vida de amor para com o próximo. É possível que a igreja ela tenha o amor como característica mais importante nas suas ações. E nós devemos fazer isso, devemos buscar isso. O próprio Deus disse que como as pessoas veriam e viriam que nós somos de Deus, porque nós amamos uns aos outros. O amor ele vive, ele habita entre nós. E esse amor faz com que as pessoas enxergam que nós somos de Deus. Que Deus habita entre nós. O amor que você vive na sua casa, no seu lar, é capaz de fazer com que as pessoas, ou que os próprios membros da família olhem para você e identifiquem Deus. O amor que você vive no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, em qualquer lugar, é o que vai fazer com que as pessoas identifiquem Deus na sua vida. E é o sinal de que pode promover cura e causar curas em feridas, em vidas que nos cercam. Então, irmãos, que o amor de Deus, ele venha a ser o nosso ponto de partida. Que o amor ao próximo venha a ser o nosso ponto de partida em meio a tantas situações. Que o amor de Deus, o amor do reino de Deus, o amor que nos faz estarmos cada vez mais próximos de Deus, ele venha ser evidente em nós. Venha ser evidente no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. E que isso venha mostrar Deus também. Vamos orar e pedir para que esse amor de Deus venha ser estabelecido e venha amadurecer em nós. Nós estamos em um processo de amadurecimento. Então vamos pedir para que Deus amadureça mais o amor em nós. E que esse amor seja vivido aonde quer que estejamos. E que o amor seja evidente aonde quer que nós estejamos. Porque o amor é de Deus. Tá bem? Vamos orar, Pai. Nos ajude, Deus, a compreender o seu amor. Nos ajude, Pai, a amar ao Senhor. Nos ajude a amar ao nosso próximo. Nos ajude, Deus. Nós conseguimos fazer isso somente se o Senhor nos permitir que compreendamos a seriedade do amor e aquilo que o amor deve causar entre nós. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai,
receba os nossos corações. Nós amamos ao Senhor e queremos viver para o Senhor. Nos ajude, Pai, a viver esse amor. Te louvo, te agradeço por tudo, por cada um que assistiu. Cuide e transforme, para que a expressão de amor seja muito mais evidente em nós. É o que eu te peço e eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Obrigado por esse momento, por esse período, por terem me ouvido. E a gente segue a vida em Cristo, amando a Deus e desejando cada vez mais amar a Deus e amar ao próximo. Boa noite. Fica com Deus.